Classe de palavras, pronomes. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre os pronomes, uma das 10 classes de palavras. O pronome é a classe de palavras variável, que acompanha ou substitui o substantivo. Vejam só, é uma classe de palavras em que ele vai concordar em número e gênero com o substantivo. Se o substantivo for feminino, ele vai concordar em gênero com esse substantivo. A mesma coisa se o substantivo estiver no plural. Então, esses pronomes, eles irão ali acompanhar o substantivo e variar de acordo com o gênero e o número desse substantivo. Sua principal função é indicar as pessoas do discurso, mostrar posições ou dar ideia de posse, evitando repetições e dando mais clareza ao texto. Então, a gente vai entender melhor isso nos tipos de pronomes. E os pronomes também são essenciais para a coesão e coerência textual. Os tipos de pronomes vão ser classificados de acordo com o tipo de relação que estabelece com o nome, ou seja, o substantivo, a que se refere. E há 7 tipos de pronomes: os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os interrogativos, os relativos e os de tratamento. No próximo slide, a gente vai ver cada um deles. Então, vamos analisar aqui a tipologia dos pronomes, né? São 7 no total. Primeiramente, os pessoais, né, que vão indicar as pessoas do discurso. Os pronomes pessoais são aqueles que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, né? Os pronomes em que vamos conjugar os verbos, que é eu, tu, ele, ela, nós, vós. Temos os pronomes pessoais do caso reto, né? Que são esses que eu citei. Temos também o do caso oblíquo, os pronomes pessoais do caso oblíquo, que tem aí 2 exemplos, o me, o e o se, mas tem o a, o lhe, o ti, certo? Depois vai ter um vídeo mais detalhado sobre cada um desses pronomes, posteriormente. Aí temos também os pronomes possessivos, que vão indicar posse, nos exemplos, ó, meu, teu, nosso, né? Dele, dela também. Tem os demonstrativos, que vão indicar a posição dos seres no espaço ou no tempo. Este, essa, aquilo, né? Então, são essenciais também para a coesão textual. Nós vamos ver isso detalhadamente em um vídeo depois, só com exercícios. Tem os pronomes indefinidos, que substituem ou acompanham o nome de modo vago. Por exemplo, alguém, tudo, nenhum, são pronomes indefinidos. Nós não conseguimos definir ali sobre o que ou quem estamos falando, né? Por isso tem essa nomenclatura, indefinido. Tem os interrogativos, que são usados para fazer perguntas. Quem, qual, quanto, onde, por exemplo, né? Tem os relativos, que ligam uma oração à outra, retomando um termo anterior. Os pronomes relativos são o pronome que, quando você consegue substituir ele pelo o qual, pronome cujo, né? Cujo, onde. Pronomes relativos, que vão estar retomando algo que já foi dito anteriormente. E os de tratamento, que são usados para se dirigir a alguém de forma formal ou informal. Bom, você, senhor, vossa excelência. Na informalidade, nós usamos o pronome você, né? Na formalidade, já vamos usar os pronomes mais formais. Ficou até redundante, né? Vossa excelência, vossa alteza, vossa majestade e etc. E os pronomes, eles também vão exercer funções básicas, né? Eu poderia chamar também de função sintática. Eles vão ter a função de substantivo, dependendo ali do contexto que está empregado,
ou de adjetivo. E esse pronome vai receber a nomenclatura de pronome substantivo quando ele substitui o nome por completo e pronome adjetivo quando ele vai acompanhar esse nome, qualificando ou determinando ali o seu sentido. Aí eu vou falar alguns exemplos aqui para vocês conseguirem entender melhor. Por exemplo, eu estou aqui. O pronome eu, ele está substituindo um substantivo, no caso, substantivo próprio, que é o meu nome, Juliana. Juliana está aqui. Aí eu falo assim, eu estou aqui. Esse pronome, ele vai ter a função de substituir o nome. Então, ele é um pronome substantivo. Quando ele tiver a função de pronome adjetivo, ele vai ali acompanhar este substantivo. E para vocês compreenderem mais ainda, eu vou dar um exemplo também, ó. Essa casa é bonita. O pronome essa é um pronome demonstrativo, mas também ele vai ter a função de pronome adjetivo, porque ele acompanha o substantivo ali, determinando ou qualificando, né? Nesse caso aqui do exemplo, está determinando o substantivo. Essa casa é bonita. Então, o pronome essa vai ser um pronome adjetivo. Beleza? Aí eu vou dar um macetezinho para vocês aqui, para vocês entenderem mais ainda. Quando o pronome for substantivo, ele vai substituir o substantivo. Substituir começa com S e substantivo também. Então, quando ele substituir, ele vai ter função de substantivo. Adjetivo começa com a letra A. E aí, quando o pronome é adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo. Então, quando ele estiver acompanhando o substantivo, acompanhar-se começa com a letra A também, né? De adjetivo. Então você vai entender que quando acompanha é adjetivo, certo? Porque começa com a mesma inicial. É só um macetezinho aqui para vocês, em caso de dúvida, lembra desse macete e aí não vai ter erro. Então espero que tenham gostado dessa aula. Recomendo vocês se inscreverem no canal, porque depois vai ter mais uma aula só com exercícios em que eu vou poder aprofundar mais sobre esse assunto, sobre todos os tipos de pronomes. E bons estudos, se inscrevam no canal. Um grande abraço em cada um e bons estudos.